Governo apresenta reforma da Previdência. CPI da Energisa elege presidente e divulga calendário dos trabalhos. Frente em defesa do idoso debate dificuldades no acesso ao passe livre. E ainda, as homenagens da semana entregues pela Lemes. O Jornal Parlamentar, com o resumo da semana, começa agora. CPI da Energisa reúne-se pela primeira vez e elege o presidente e define o cronograma de trabalho para os próximos meses. Os deputados que compõem a Comissão Parlamentar de Inquérito, que irá investigar as contas de energia elétrica em Mato Grosso do Sul, se reuniram hoje na Assembleia Legislativa para a definição da presidência e relatoria da CPI. Os eleitos foram deputado Felipe Orro e Capitão Contar, respectivamente. Definimos um calendário, as reuniões ordinárias toda quarta-feira, às 14 horas, e podendo ter as extraordinárias. Vamos atrás de toda a documentação, os papéis, os requerimentos, as convocações, para podermos trazer nessas reuniões e já irmos atrás de todas as denúncias, que nos chegaram, para materializar isso e efetivar no esclarecimento que a população do Mato Grosso do Sul toda espera que seja feito através da CPI da Assembleia Legislativa. O deputado Marçal Filho, designado como suplente do presidente da comissão, também se dispôs a participar das reuniões, ressaltando a responsabilidade de todos os parlamentares da casa na condução dos trabalhos. Fizemos audiências públicas aqui na Assembleia, mas não conseguimos uma explicação plausível, algo claro em relação ao que motivou isso. As explicações da Energisa não nos satisfizeram. Além disso, a ANEEL esteve aqui em Campo Grande e disse que estava tudo ok. Enquanto isso, a população sofre. E agora, nesse período, novamente, que nós voltamos às temperaturas altas, incorremos no mesmo problema. E nós queremos, principalmente, aclarar as coisas, deixar bem claro o que é que está acontecendo. Não adianta dizer que as temperaturas altas motivaram o aumento de consumo. A reunião também contou com a presença do representante do movimento popular Energia Cara Não, Vinícius Leite. O empresário de Campo Grande contou quais ações o movimento já realizou em prol da apuração dos valores cobrados pela energia no estado. Entregamos um abaixo-assinado da ANEEL, já com diversos pedidos que a ANEEL investigasse. A ANEEL não se manifestou, não se prestou a nada daquilo que nós reclamamos. Nós pedimos, na época, uma verificação dos novos medidores, para ver se eles estavam justamente fazendo a leitura correta. Nós pedimos que fosse verificado se a COSIP estava dentro dos parâmetros estabelecidos por lei. Pedimos também se o ICMS que o Estado de Mato Grosso do Sul cobrava estava dentro da legalidade, porque o nosso Estado cobra sobre produção e transmissão de energia, quando que a gente entende que o ICMS deve ser apenas sobre o consumo de energia. Entretanto, não é o que acontece aqui. Nós também pedimos que fosse apurado a diferença entre aquilo que a Energisa compra de energia e aquilo que ela vende de energia. Se havia uma equiparação, se havia o equilíbrio. Se compra 1 kW, ela deve entregar 1 kW. E nós não recebemos nenhuma resposta nesse sentido. Optei por já fazer essa primeira reunião já aberta também, como vinham os representantes da Energisa, também aberta aos movimentos dos consumidores, da população, para que também participassem aqui e também pudessem acompanhar o trabalho dessa CPI, trazendo também as reivindicações, as denúncias, etc., para que nos auxiliem também nesse trabalho. Deputados debatem a gestão das ações em saúde na capital, cujo déficit leva à chamada judicialização da saúde.
O presidente da Comissão Permanente de Saúde, deputado Antônio Vaz, do Republicanos, repercutiu na tribuna da Assembleia Legislativa balanço da Defensoria Pública sobre ações na área da saúde. Ele ressaltou que a judicialização deve ser exceção e não regra diante da omissão do poder público. Dos mais de 138 mil casos atendidos pela Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, 10 mil deles estão relacionados à área da saúde, a segunda mais demandada pela instituição. 20% dos casos dizem respeito à necessidade de leitos hospitalares. Para o deputado Cabalmi, do Partido dos Trabalhadores, a liberação de emendas parlamentares poderia ajudar a equacionar a questão. O governo tem que começar por essa casa. Primeiro, pagando as emendas parlamentares dos deputados, que ainda de 2017, algumas sem serem pagas, todo 2018, 2019 está encerrando, agora que está sendo feitos os projetos das emendas para pagamento. Vai juntar isso aí 2017, perca de 2018, o fim de 2019 com 2020. Quer dizer, é muito dinheiro, onde os deputados teriam com emendas, que seria um direito dos deputados investir na saúde e assim nós também contribuímos para melhorar o atendimento à saúde do nosso estado, nos municípios e na capital. Então não tem como fazer saúde sem fazer investimentos financeiros. A saúde custa caro, dependendo do tipo de atendimento, é preciso mais dinheiro. E a gente não vê, por parte do governo, esse esforço e com isso finda prejudicando inclusive os municípios. Por outro lado, o deputado Rinaldo Modesto, do PSDB, destacou que há esperança de novos repasses federais para reforçar as ações na área da saúde no estado. E nós estamos nessa expectativa, já cobramos isso várias vezes, esse é um momento ímpar da história do Mato Grosso do Sul, de termos aí um ministro que é a autoridade maior no tema, que é o doutor Henrique Mandetta. Então estamos assim esperançosos de que ele consiga os recursos necessários para que a gente possa dar resposta a essa questão tão importante, que é o momento mais difícil da vida de um cidadão, é no momento da dor, no momento da doença. E a gente fica muito triste de saber que em Campo Grande a gente está vivendo esse clima, né? O prefeito fez aí um compromisso da dinâmica nesse processo, de ter atendimento da clínica da família, de fazer as suas agendas até mesmo pela internet, e o que a gente está percebendo é o contrário, faltando remédio nos UPAs, às vezes falta um médico, e o mais importante do que tudo nesse momento é você dar o atendimento a essas pessoas. E eu espero, né, não torço aqui, nada de oposição, a gente torce para que tudo aquilo que foi dito, né, nas campanhas aqui na nossa cidade, a gente possa ter o mínimo necessário, que é atender a família campograndense. A energia fotovoltaica tem ficado cada vez mais popular e tendo aplicação inclusive na suinocultura. Uma possível cobrança de taxas da energia solar pelo governo federal pautou o encontro da Frente pelo Desenvolvimento da Suinocultura. A possível taxação da energia solar pela ANEEL preocupa os produtores rurais de Mato Grosso do Sul, principalmente aqueles que criam suínos. Essa preocupação foi transmitida na reunião da Frente Parlamentar para o Desenvolvimento da Suinocultura, realizada nesta tarde no plenarinho. A ANEEL agora vem com uma proposta de fazer uma tributação de 60% do valor da energia produzida nas propriedades ou nos estabelecimentos que estão produzindo energia. Tanto ele na forma fotovoltaica, quanto também na parte de geração a biogás. Então isso daí acaba inviabilizando todos os projetos, né, e trazendo, ao invés de um benefício, um malefício para todo o país, onde nós temos que produzir uma energia mais barata e veio a tecnologia para nos proporcionar isso e agora a ANEEL está querendo fazer essas taxações. O coordenador da frente, deputado Renato Câmara, do MDB, reforçou a preocupação dos produtores e explicou quais serão os encaminhamentos tomados pelo grupo. A questão da energia fotovoltaica, que é a suinocultura é uma grande produtora de energia, porque os seus dejetos acabam virando gás e toda uma tecnologia que transforma esse gás em energia elétrica e ela acaba sendo autossuficiente disso. Então nós estamos discutindo a questão da
taxa, questão de isenção, questão de esses encaminhamentos que nós temos que fazer para a ANEEL, porque o produtor, além dele produzir, ele ser taxado ainda, ser cobrado pela produção que ele está fazendo. Então, é uma discussão muito importante que dá mais sustentabilidade à cadeia produtiva da suinocultura. Mato Grosso do Sul conta hoje com mais de 320 produtores de suínos, responsáveis pelo abate de 2 milhões de cabeças por ano, fator que contribui para a economia do estado. A taxação da ANEEL pode prejudicar essa cadeia produtiva. Fora isso, muitos produtores também alegam que vêm sofrendo com a falta de segurança no campo. Diante desse cenário, políticas públicas por parte do governo são essenciais. A grande preocupação hoje são com os assaltos que ocorrem na região, né? Produtores rurais, suinocultores. Então a ideia hoje é trazer o tema para que seja discutido aí na frente parlamentar, para que o governo, os deputados, a Câmara, procure o que pode ser feito nesse contexto da segurança rural, a segurança pública no campo. Então essa a gente vê que é a grande dificuldade, porque não existe políticas públicas voltadas para o campo. A exemplo de Goiás, do estado de São Paulo, que já consegue ter patrulhas rurais, né? Coisa que hoje não acontece no Mato Grosso do Sul e que a gente não vê nenhum tipo de trabalho nesse sentido. Durante a reunião ainda foram empossados membros remanescentes da frente e discutidas as próximas pautas. O coordenador do grupo fez um balanço sobre os trabalhos realizados neste ano. A suinocultura hoje no estado de Mato Grosso do Sul tem um potencial de crescimento muito grande. Nós já vimos nos outros debates, você pega Santa Catarina, que tem pouca produção de milho, por exemplo, e ela tem em torno de 8 milhões de cabeças de suínos. Isso gera em torno de 100 mil empregos. Enquanto que Mato Grosso do Sul, que tem o milho, a soja na porta da porteira, vamos se dizer, na entrada da propriedade praticamente, nós temos 1 milhão de suínos, em torno de 10 mil empregos, um pouco mais, com o avanço da suinocultura, destravando vários problemas, né, dando incentivos. Nós temos condições de chegar a Santa Catarina e ultrapassar Santa Catarina. Imagine Mato Grosso do Sul com mais 100 mil empregos. Com o fim da validade de decreto que delimitava a área da Serra da Bodoquena e o surgimento de questões fundiárias, ambientalistas e donos de propriedades rurais na região buscam soluções que atendam ao interesse desses proprietários e também os de proteção da serra. Pouco mais de 76 mil hectares compõem o Parque Nacional da Serra da Bodoquena, que na Justiça enfrenta questionamentos sobre eventual redução de 80% de sua área. Em reunião da Frente Parlamentar para o Desenvolvimento das Unidades de Conservação Ambiental, foi lançada por organizações socioambientais campanha de mobilização pela preservação do Parque Nacional. É importantíssimo falar sobre os ICMS, que hoje colocam mais de quase 12 milhões e meio de reais para 4 municípios, Murtinho, Bodoquena, Jardim e Bonito. Né, e tudo isso está em jogo quando você tem um processo judicial que tenta, obviamente, extinguir o Parque Nacional, porque se você retirar 80% de uma área extremamente sensível e importante, do ponto de vista da conservação de serviços ecossistêmicos para a região, é nele que nascem principais rios, né, os rios que são os grandes atrativos da região, né, como por exemplo da Prata, e com um conjunto de cavernas e espécies endêmicas, né, únicas, e é talvez o único conjunto de Mata Atlântica conservado hoje no Mato Grosso do Sul. Estamos aqui hoje chamando a atenção da sociedade para que, obviamente, medidas como compensação ambiental, né, CMS e mecanismos sejam desenvolvidos, quer dizer, a partir daqui, mecanismos sejam pensados para resolver definitivamente a região. Os proprietários precisam ser compensados, né, e o parque não pode ficar à mercê de discursos de debates jurídicos e ele pode ou não extinguir num ano ou no outro. É fundamental que a Assembleia Legislativa, como representante do povo sul-mato-grossense, engaje nesse processo e participe para que a gente possa preservar e garantir cada vez mais o Parque Nacional da Serra da Bodoquena como um patrimônio dos sul-mato-grossenses e um patrimônio do Brasil. É o final de Mata Atlântica que a gente possui aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Além disso, o turismo também é fundamental para a região e principalmente o patrimônio ambiental que existe ali vai se tornar cada vez mais importante para a manutenção do ecossistema da região.
Porém, a falta de dinheiro da União para arcar com indenizações na área do parque e entraves na regularização fundiária de 40% das propriedades rurais são pontos sensíveis alvos da atuação da Frente Parlamentar, criada no ano passado pela Lemes. Apesar de ser a sua gestão ser federal, é um patrimônio sul-mato-grossense. E tem o inquestionável avanço da questão da preservação dessa área, que é uma fonte de informações, de pesquisa, enfim, de produção de água até, mas tem as consequências, que é a questão dos produtores rurais que precisam ser ressarcidos. Então, diante disso, a Assembleia Legislativa está trazendo aqui para essa casa, através da Frente Parlamentar para o Desenvolvimento das Unidades de Conservação, essa discussão, onde nós possamos avançar, onde nós possamos ter encaminhamentos para solucionar os problemas dos produtores e, ao mesmo tempo, abrir as portas do parque para a sua função social, que é a pesquisa e a visitação. Quem atua junto aos produtores rurais busca celeridade na quitação das indenizações, pagas principalmente por meio de compensação de reserva legal. Para nós, produtores rurais, nós defendemos que seja feita a regularização fundiária do parque. Nós não somos contra o parque está lá, tem belezas naturais, mas nós entendemos também que o produtor rural precisa ser indenizado para se acabar com essas inseguranças jurídicas que hoje tem na região. A compensação é o caminho de se fazer essa legalização desse parque. Enquanto se aguarda uma solução para o impasse, hoje jurídico, nota técnica e campanha promovida por organizações socioambientais reforçam o potencial do Parque Nacional da Serra da Bodoquena. Essa nota, inclusive, ela foi feita em colaboração com outras instituições, né? E nela a gente aborda aí com argumentos científicos, né? Qual que é a biodiversidade conhecida do parque, a importância do parque para a manutenção dessa biodiversidade e as possíveis consequências aí de uma redução da área do parque. Então a gente tem informações já publicadas na ciência que embasam, né, a nossa argumentação, e a gente tem também dados novos, inéditos, que não foram publicados ainda, mas que nós conseguimos diretamente com os pesquisadores, né, das universidades, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, que disponibilizaram para a gente os dados antes de ser publicado, exatamente nessa parceria de todo mundo em conjunto, né? Então a gente tem aí, por exemplo, 20 espécies novas de líquens para a ciência, uma espécie nova de anfíbio, não descrita ainda, que eles ainda estão trabalhando na descrição dessas espécies. E o parque, pela dificuldade de acesso, né, aos lugares dele, a gente não conhece a real biodiversidade protegida pelo parque. Então, ele é muito maior do que está nessa nota, por exemplo. Ele é muito maior do que a gente conhece. Então, quanto mais pesquisas forem feitas no parque, quanto mais amostragens forem feitas, certamente a gente vai encontrar mais espécies importantes. A gente tem muita espécie endêmica que só ocorre no parque, espécies ameaçadas, de extinção, espécies raras. Então, tudo isso está compilado nessa nota técnica. Diante da medida do governo federal que coloca fim à proibição do plantio de cana em áreas sensíveis brasileiras, como, por exemplo, o Pantanal, o deputado Pedro Kemp apresentou um projeto de lei que proíbe esse tipo de cultura no Pantanal sul-mato-grossense. O projeto apresentado altera a Lei Estadual 328 de 1982, que atualmente já proíbe a instalação de destilaria de álcool e usinas de açúcar na área do Pantanal sul-mato-grossense, mas não prevê a proibição da plantação de cana-de-açúcar em larga escala destinada à produção do etanol no Pantanal. Então, já que o presidente abriu
essa questão, que pode trazer prejuízos para o bioma do Pantanal, inclusive para as nossas relações comerciais, porque alguns países não compram etanol se a cana-de-açúcar for produzida em áreas que estão desmatando ou degradando o meio ambiente. Então, essa decisão do presidente pode até prejudicar as relações comerciais do Brasil com outros países. Conforme o parlamentar, é preciso enrijecer a legislação estadual para fazer oposição ao decreto presidencial que libera a plantação da cana nos biomas. Existia um decreto federal que proibia o plantio da cana-de-açúcar no Pantanal e na região amazônica. E o presidente Bolsonaro agora recentemente revogou aquele decreto, ou seja, ele está permitindo plantio de cana-de-açúcar nesses biomas que são sensíveis, como o Pantanal, por exemplo, aqui no Mato Grosso do Sul. Aqui no estado nós temos uma luta histórica, desde 1982, teve um movimento da sociedade muito forte que resultou numa lei, a Lei 328 de 1982, que proíbe a instalação de usinas de álcool na região do Pantanal, né? Nós estamos fazendo agora um projeto de lei para incluir naquela lei a proibição também do plantio da cana-de-açúcar. E quero lembrar que uma lei estadual que defende o meio ambiente, sendo mais restritiva, ela fica valendo, né? Então o Estado ele também tem competência concorrente com a União de legislar sobre a defesa do meio ambiente. Outro projeto apresentado é de autoria do deputado João Henrique, do PL, que institui o programa CNH Social, com a finalidade de possibilitar ao cidadão o acesso gratuito aos serviços de habilitação para conduzir veículos automotores. Nós acreditamos que aqueles jovens, aquelas pessoas que possuem baixa renda, mas consigam, através dos seus próprios méritos, demonstrar para o executivo que podem progredir, que devem avançar. Muitas pessoas utilizam a CNH para trabalhar como motorista, como taxista, motoristas de aplicativo, motoristas particulares. Então isso pode ajudar uma série de pessoas que precisam crescer na vida. Então os outros estados já começaram a avançar em programas similares. E neste nós fundamentamos, colocamos como princípio básico que o governo executivo, na adoção, na hora de escolher os critérios, as normas, deverá preferencialmente adotar a meritocracia, ou seja, você deverá ser beneficiado pelos seus méritos, pelo aquilo que você consiga na sua vida. Isso tem que ser avaliado, o seu sucesso, a sua força de vontade em crescer, em vencer. E nós estaremos aqui sempre para apoiar esse tipo de pessoa. O Jornal Parlamentar vai para um breve intervalo e volta já. Comemoramos em 2019 os 40 anos de criação da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul por meio da promulgação da primeira Constituição Estadual em 13 de junho de 1979. Para celebrar a data e firmar o valor da Casa de Leis na sociedade, a Lemes promove diversas ações, como o primeiro prêmio de jornalismo, para reconhecer as melhores reportagens sobre o Legislativo. O protocolo de intenções da Assembleia Legislativa Mais Sustentável põe em prática as campanhas Papel Zero, Chega de Plástico e Energia Limpa. O plantio de árvores reforçou a sustentabilidade nos 40 anos. A casa coordena também projetos de separação de lixo para coleta seletiva. A Lemes está no Parque dos Poderes, em Campo Grande, numa das maiores reservas naturais do estado, dentro do perímetro urbano. A Agência Nacional de Transportes Terrestres confirmou a redução em mais de 50% no pedágio cobrado nas praças da CCR-MS Via, no trecho da BR-163, que passa pelo estado. O deputado Barbosinha repercutiu a diminuição.
O deputado Barbosinha, do Democratas, falou sobre a deliberação da NTT, que reduz em 53,94% as tarifas das 9 praças de pedágio da rodovia BR-163, no trecho explorado pela CCR-MS Via. No início, na divisa com o estado de Mato Grosso e término na divisa com Paraná, a partir do dia 30 de novembro. O parlamentar destacou o empenho dos deputados estaduais para a redução da tarifa nas praças de pedágio. A Assembleia Legislativa, quando fecha assunto acerca de um tema, a força política produz resultados. Cobramos aqui na audiência pública, no dia 28 de outubro, uma tomada de posição da Agência Nacional de Transportes Terrestres que resultasse, num primeiro momento, na redução de tarifas, o que vai ocorrer a partir de 0 horas de sábado, com quase 54% de redução da tarifa, mas nós queremos mais. Nós queremos solução para que as obras de duplicação dos acessos, dos viadutos, das pontes, possam ser retomadas no Mato Grosso do Sul. Nós não queremos, de nenhuma forma, a saída da CCR-MS Vias. Agora, o que nós queremos é que aquilo que foi pactuado no contrato seja efetivamente cumprido, possa ser renegociado, mas que Mato Grosso do Sul e a população não sofram prejuízo. Para o parlamentar, é preciso unir esforços para garantir à população uma rodovia segura. E, para isso, as cobranças devem continuar em torno da retomada das obras de duplicação que estão paralisadas. Nós estamos encaminhando a nossa bancada federal do Mato Grosso do Sul, pedindo o apoio dos nossos ministros lá em Brasília, ministro Mandetta, ministra Tereza Cristina, todo o apoio para que nós tenhamos uma solução do impasse. Nós não podemos permitir que aconteça no Mato Grosso do Sul o que aconteceu no passado com as ferrovias, né? A LL, que assumiu as ferrovias do estado, que deveriam ter feito vários investimentos, ficou 30 anos no Mato Grosso do Sul e praticamente não produziu nenhum investimento no nosso estado, e a Agência Nacional, a NTT, praticamente assistiu a esse processo. Nós não podemos permitir que isso aconteça. Então, cobrança à bancada federal, cobrança ao Ministério da Infraestrutura, para que nós tenhamos solução e resposta para os problemas do Mato Grosso do Sul. Se espelhando na medida aprovada pelo Congresso Nacional, o governo do estado propõe emenda à Constituição que altera a Previdência Estadual. A proposta altera a idade mínima dos segurados pelo MS-Prev. Essa é uma das mudanças propostas pelo governo do estado, que se baseou na reforma da Previdência aprovada e promulgada pelo Congresso Nacional, aplicável a contribuintes do INSS e servidores federais. A medida foi tomada porque, na discussão em Brasília, estados e municípios foram excluídos do projeto. Na verdade, o projeto estadual ele repete na íntegra aquilo que foi aprovado pela Câmara e pelo Senado da República. Não há alteração de uma única vírgula quanto aos critérios objetivos, né, ou subjetivos da lei. Então, é uma repetição da legislação federal. É simplesmente adequando ao Mato Grosso do Sul a legislação federal. A proposta, entregue pelo Poder Executivo na manhã de terça-feira, reforça o caráter contributivo e solidário dos chamados regimes próprios de previdência, sejam estaduais ou municipais, que deverão ser únicos. As mudanças, se aprovadas, serão válidas a servidores efetivos de todos os poderes. Haverá uma idade mínima de 62 anos para mulheres e 65 para homens. Com 75 anos, a aposentadoria será compulsória. Policiais, agentes penitenciários, trabalhadores expostos a agentes nocivos e professores terão 5 anos a menos na idade mínima. A fórmula de cálculo da aposentadoria a ser utilizada pelo MS-Prev será a mesma do INSS. Municípios e o Estado deverão criar uma previdência complementar para quem pretenda receber acima do teto do INSS, hoje em R$ 5.839,45. E os servidores farão uma contribuição relativa ao valor acima do teto. O abono de permanência para quem alcançou a idade mínima, mas optou por continuar no serviço público, será limitado ao valor da contribuição previdenciária. Mudanças também nas pensões por morte. As famílias passarão a ter uma base de 50% dos vencimentos do servidor que faleceu, acrescido de 10% por dependente até alcançar 100%. A proposta quer criar também uma contribuição compulsória pelos próximos 20 anos, caso os regimes de previdência estejam deficitários.
O total de descontos no salário do servidor não poderá exceder 45%. O governo do estado justificou mudanças na legislação previdenciária em decorrência da redução da proporção de servidores ativos, inativos ou aposentados. Em 2006, a proporção era de 2 servidores ativos para cada aposentado. Hoje, ela é de 1,2 e há tendência de queda. Regras de transição foram criadas para os servidores que ingressarem no serviço público antes da vigência da reforma, caso ela seja aprovada. Uma é a regra 8595, também utilizada pelo INSS, que recebe um número anualmente até alcançar 100 pontos para mulheres e 105 para homens. Ela é a soma da idade do servidor com o tempo de contribuição. Outra é a idade mínima, de 57 anos para mulheres, com 30 anos de contribuição, e 60 anos para homens, com o mesmo tempo de contribuição. Serão exigidos 20 anos no serviço público e pelo menos 5 no cargo atual. Carreiras como a de professor, policial civil, agentes penitenciários e servidores expostos a agentes nocivos terão regras de transição diferenciadas. Para quem ingressou até 31 de dezembro de 2003, a integralidade será garantida, desde que cumpridos os requisitos de idade mínima propostos. A partir de 2004, 60% da média salarial mais 2% por ano, contados a partir dos 20 anos de serviço público. A proposta será analisada agora pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Após a apresentação da proposta, o governo se reúne com deputados para explicar a medida e traz especialista em previdência para esclarecer os impactos da PEC. O Executivo Estadual, assim como outros governos, para equilibrar as contas públicas, já se antecipou e encaminhou o projeto de reforma da Previdência para a Assembleia Legislativa. Na manhã desta quarta-feira, em reunião na presidência da Casa de Leis, o economista Paulo Tafner, especialista em reforma de Previdência, explicou aos parlamentares o conteúdo do projeto de emenda constitucional. Mato Grosso do Sul vai adotar integralmente as mesmas regras aplicáveis ao regime próprio da Previdência Social para os servidores públicos civis da União. As principais mudanças são aquelas que foram aprovadas na emenda 103, ou seja, a alteração da idade de aposentadoria para os servidores, com respeitadas diferenças previstas na própria emenda 103, para professores, policiais civis, a obrigatoriedade da contribuição, o tempo mínimo de contribuição, exatamente igual ao que está na 103, e nós vamos adotar as mesmas regras de transição, ou seja, aqueles que estão perto de se aposentar estarão sujeitos às regras de transição previstas na 103. Rigorosamente falando, o que nós estamos fazendo é fazer valer, nós estamos propondo isso, o governador, os deputados, enfim, eles vão avaliar, julgar, enfim. O que está sendo feito e proposto é trazer para o Estado do Mato Grosso do Sul aquilo que é a reforma federal, que de resto sempre foi assim. Segundo o consultor, as mudanças nas regras do funcionalismo estadual são fundamentais para o Executivo manter a previdência saudável. De acordo com o governo, em 2019, o déficit do MS-Prev foi de 220 milhões e, se mantidas as atuais regras, poderá chegar em 700 milhões em 10 anos. O sistema de previdência do Mato Grosso do Sul, ele é financiado, em parte, pela contribuição dos servidores. E o resto é pelo governo. Mas o governo não gera dinheiro. O governo extrai dinheiro da população sob a forma de impostos. A população do Mato Grosso do Sul, como de resto a população do Brasil, é majoritariamente pobre. Esta é a realidade do Brasil. A realidade do Brasil é que um trabalhador do setor privado, 2/3 desses trabalhadores ganham pouco mais que um salário mínimo. E esse financia aposentadorias que são muito maiores que o salário mínimo. Para que os senhores tenham uma ideia do financiamento da Previdência no Estado, apenas 17% é de contribuição dos servidores. Os 83% restantes são recursos extraídos da população do Estado, majoritariamente pobre. E digo mais, esses trabalhadores, quando se aposentam pelo INSS, eles ganham em média R$ 1.500. Basta. Eu acho que cabe aos deputados e à sociedade refletir se essa é uma mudança que é boa para a população.
ou não. O líder do governo, deputado Barbosinha, afirmou em seu discurso que a matéria deve ser aprovada sem restrições, pois no período de 20 anos poderá haver uma economia de 10 bilhões. Poderemos, com a PEC, no espaço aí de 20 anos, aí, uma economia mais de 10 bilhões, que poderão ser recursos para investimento na saúde, na educação, na infraestrutura. Na verdade, não se resolve com a PEC o rombo da Previdência, você, na verdade, diminui, não é? Esses investimentos que hoje são realizados pela sociedade sul-mato-grossense. É importante dizer isso, mais de 80%, né, um déficit superior a 80% que é bancado pelo Tesouro ou pela sociedade do Estado. A PEC apresentada pelo governo do Estado, ela é praticamente uma cópia da reforma da Previdência que foi aprovada no Congresso Nacional. Nós estivemos debatendo com técnicos que ajudaram na elaboração do texto e praticamente nós estamos tendo uma repetição daquilo que já foi aprovado em nível federal. O que nós achamos importante aqui é discutir com as categorias. Por exemplo, foi apresentado que aquilo que mais causa uma distorção no pagamento dos benefícios, por exemplo, um benefício médio dos servidores do Poder Executivo é de R$ 7.000. Um benefício médio dos membros do Ministério Público é de R$ 30.000. Então eu acho que nós temos que fazer uma discussão sobre o que de fato existe de distorção, o que causa realmente um déficit que preocupa na questão da Previdência, e por isso nós necessitamos de um prazo suficiente para analisar o texto e a realidade do Mato Grosso do Sul, dos servidores do Mato Grosso do Sul. Após acordo de liderança, o intervalo entre votações foi reduzido. E os deputados discutem agora um possível calendário para análise da PEC. Há uma expectativa da mesa diretora para a condução dos trabalhos da análise da PEC que trata da reforma da Previdência Estadual. Para o dia 3 de dezembro é prevista o fim do prazo para apresentação de emendas e no dia 4 a emissão do parecer pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Já no dia 5, uma nova reunião com um especialista em Previdência deverá ser feita com os deputados e no mesmo dia a votação em primeira discussão no plenário Júlio Maia. No dia 6 de dezembro, uma comissão especial a ser formada vai receber o projeto da PEC da reforma da Previdência para no dia 10 de dezembro fazer a emissão do parecer do mérito da questão. A expectativa é de no dia 11 ou 12 de dezembro fazer a votação em segunda discussão para então no dia 17 de dezembro votar a redação final do projeto. Esse calendário ele pode ainda ser alterado pelos parlamentares e vai ser confirmado após um acordo de liderança. Para o Jornal Parlamentar, Tiago Frison. Fundo Estadual da Pessoa Idosa e a efetividade do passe livre para esse público são debatidos em reunião da Frente Parlamentar em Defesa da Pessoa Idosa. A Defensoria Pública do Estado recebeu denúncias de que 2 empresas que oferecem esses serviços de transporte não vêm cumprindo o benefício garantido por lei. Por isso, o órgão apresentou essa demanda à frente, visando garantir que o direito seja cumprido, caso se confirmem as acusações. Para se analisar se estão sendo concedidos os direitos do Estatuto do Idoso, em especial a gratuidade, prevista na lei e regulamentada por um decreto federal. A gente recebeu muitas denúncias porque a Defensoria Pública atende muitas pessoas, então vários atendimentos individuais começaram a chamar a atenção e aí o Núcleo de Direitos Humanos, que tem uma abrangência estadual e coletiva, instaurou esses procedimentos. Na reunião também foi debatido o Fundo Estadual do Idoso, implantado há 2 anos pelo governo do estado, mas que ainda não conta com uma fonte de recursos. O coordenador da frente, deputado Renato Câmara, falou sobre o compromisso do Executivo diante dessa situação e destacou alternativas para a arrecadação de verba. O Fundo Estadual do Idoso, ele precisa ser regulamentado a forma de captação de recursos. Esse é um passo importante que nós estamos discutindo aqui. A SEDAST já fez um levantamento, já foi requerido ao Tribunal de Contas esses caminhos legais
para que se possa fazer então a captação de recursos para o fundo estadual. Não é só recursos públicos que vão alimentar o fundo, né? Nós temos várias alternativas para captar recursos, como imposto de renda, né? A questão judicial, né? Quando um idoso ele sofre ou é acometido de alguma violência e o agressor tem uma penalidade financeira, o juiz pode determinar que essa penalidade financeira vá para o fundo do idoso. É necessário ter previsão orçamentária, ter recursos, ter um cofinanciamento, e esse cofinanciamento, uma parte pode ser do governo do estado, mas existe um leque de captações de recursos, como também empresas e etc. Projeto a respeito de contação de histórias por idosos em escolas e outros espaços públicos também rendeu debates na reunião realizada no plenarinho. Após debate na Casa de Leis, Defensoria Pública promove seminário que debateu as dificuldades no acesso a passagens gratuitas em ônibus de linhas intermunicipais. A Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul, por intermédio do Núcleo dos Direitos Humanos, discutiu com as empresas prestadoras de serviço regular de transporte rodoviário interestadual de passageiros o desrespeito na concessão da gratuidade de passagens aos idosos. Apesar dos direitos assegurados por lei, as denúncias não param de chegar à Defensoria, que busca alternativas para evitar medidas mais severas contra as empresas. A gente encaminhou ofício para a empresa, as duas empresas, né, que estão sendo hoje ouvidas aqui. É importante ressaltar que a audiência pública ela tem essa finalidade de dar à empresa a oportunidade de dar a sua versão, ouvir os idosos, que são aqueles que mais são negligenciados nesse ponto. E a partir de tudo isso, houve a instauração dessa audiência pública, então, para aferir relatos de pessoas que vão até os guichês e não têm as informações corretas. Quantas vezes os idosos eles precisam ir lá no guichê para conseguir a gratuidade? A gente sabe que não é uma coisa automática, como deriva da lei. A lei é muito clara. Pessoas que ganham até 2 salários mínimos têm direito à gratuidade interestadual de ônibus que vão de um estado para o outro. Porém, na prática, e a gente percebe, a gente acompanha também os dados do PROCON, a gente sabe que não é isso que acontece. Então, é muito importante que a gente centre forças para tentar resolver, para tentar entender o que está acontecendo e o como esses idosos estão sendo negligenciados. O deputado Renato Câmara, do MDB, coordenador da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, participou do debate e destacou que já vem trabalhando na temática. A Frente Parlamentar, nós temos discutido e temos a proposta de poder criar uma lei que possa atender essa reivindicação da comunidade idosa, que é ter disponível em todos os guichês, né, a obrigatoriedade das empresas terem um adesivo com o número do PROCON, da ouvidoria do PROCON, onde o passageiro, o idoso, possa, se ele sentir que os seus direitos não estão sendo resguardados, poder fazer a denúncia imediatamente, tendo essa facilidade de ter o número no PROCON. Então, diante disso, nós estamos elaborando um projeto de lei junto com a nossa equipe jurídica em várias mãos para que possamos avançar no sentido de cumprir a legislação a favor da pessoa idosa. Tem direito ao benefício toda pessoa com 60 anos de idade e com renda mínima de 2 salários mínimos. De acordo com o Estatuto do Idoso e a resolução da Agência Nacional de Transportes Terrestres, as empresas devem reservar 2 assentos gratuitos para os idosos. Quando estes já estiverem preenchidos, devem disponibilizar a passagem com 50% de desconto.
Segundo o superintendente do PROCON, Marcelo Salomão, é preciso criar mecanismos para tornar a fiscalização do órgão mais eficiente nos terminais rodoviários, pois no dia a dia as empresas dificultam a reserva dos assentos sem ônus para os idosos que preenchem os requisitos. Na concessão da passagem do idoso, infelizmente, as denúncias são pequenas ainda, perto do share, perto da quantidade de pessoas que não conseguem essa resposta. E nós temos combatido bastante. Eu tenho relatos de consumidores que nós entendemos que não foi respeitado, que determina a lei, sem argumentos por parte da empresa. A Assembleia é fundamental nessa discussão, porque a frente parlamentar, juntamente com os demais deputados, pode ajudar os órgãos administrativos, como o PROCON, a combater esses abusos por força de lei. É importante que as empresas não estão fazendo favor, apenas precisam respeitar a lei, que tanto a lei estadual como a lei federal. Os representantes das empresas prestadoras de serviço de transporte rodoviário interestadual de passageiros não quiseram dar entrevista. Nós vamos para um breve intervalo e no próximo bloco você acompanha. Secretária de Educação explica o fechamento de escolas no estado. Pensando em quem tem deficiência física e mobilidade reduzida, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul melhorou suas dependências e investiu na comunicação para a inclusão. Rampas com corrimões em braille facilitam o acesso dos cadeirantes e cegos. Quem não enxerga pode usar pisos táteis como guias aos 2 plenários, saguão, banheiros e elevador. Bebedouros e banheiros adaptados, rampa no plenarinho, assentos especiais no plenário e escadas sinalizadas são realidade. No estacionamento, a reserva de vagas atende a quem precisa. O telejornal Legislativo Visual, apresentado por intérpretes de Libras, aproxima a comunidade surda da TV Alemes. Já o site da casa oferece recursos que otimizam a navegação para os cegos e surdos. Esse é o programa Lemes Acessível, mostrando que não tem progresso sem acesso. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opina pela derrubada de veto do Executivo ao projeto de lei que oferece atendimento prioritário a quem tem fibromialgia. Outras 12 matérias também foram analisadas. Os deputados foram unânimes ao decidirem pela derrubada do veto total do Poder Executivo ao projeto que inclui na Lei Estadual sobre prioridade de atendimento em estabelecimentos comerciais e de serviços as pessoas que têm fibromialgia, uma síndrome que provoca dores crônicas em diversas partes do corpo. O revisor da matéria foi o deputado Gerson Claro, do PP. Esse projeto, ele desde que entrou na casa, foi dado atenção especial, teve 5 votos favoráveis já da Comissão de Constituição e Justiça, passou, se não me engano, por unanimidade no plenário e vem seguindo os princípios constitucionais da Constituição de 88, dando especial atenção às pessoas portadoras de necessidades. A fibromialgia é uma doença que de fato tem dificuldade de diagnóstico, mas já vem várias decisões judiciais, inclusive com aposentadoria, diminuição de horário de trabalho e os princípios constitucionais, eles vêm no sentido de dar prioridade, inclusive dar todos os direitos que pessoas portadoras de necessidades, né, têm, quem tem fibromialgia também tem. Então a gente entendeu que constitucionalmente é possível que a gente possa dar esse direito à pessoa que é portadora dessa doença, fibromialgia, e que as questões de regulamentação vêm depois, mas a gente emitiu esse voto e a comissão nos acompanhou. Ainda durante a reunião, outros 10 projetos receberam parecer favorável da comissão, entre eles o que determina a aplicação de medidas de prevenção ao uso de drogas ilícitas em universidades públicas e particulares do Estado. E para dar celeridade aos projetos que tramitam aqui na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o presidente da CCJ, deputado Lídio Lopes, convocou uma reunião extraordinária para a próxima terça-feira, dia 3 de dezembro, às 14 horas, aqui no plenarinho da Casa de Leis. Após a divulgação do fechamento de escolas em um chamado reordenamento promovido pela Secretaria de Estado de Educação,
A secretária de Educação se reuniu com deputados para explicar a adoção da medida. De 2015 para cá, foram 16 mil alunos a menos. Se eu pegar 2010, são 52 mil alunos a menos. Daria para desfazer de 72 escolas, se fosse o caso, colocando escolas com 12 salas de aulas, de manhã e de tarde, 30 e 30. Então, se eu posso juntar numa escola só 2 escolas, até 3 escolas às vezes, por que não o fazer e investir naquilo que é desenvolvimento e não só valorização? Kit robótica, computadores e etc. E laboratórios. Tá? Então, esse reordenamento, eu não estou falando em economia, estou falando assim, em otimização do recurso público. Eu tenho que gastar 25%, posso gastar assim ou assado. Eu sou gestora do recurso público que a sociedade desembolsa. Então, eu prefiro menos escolas, melhor equipada, escolas com tudo que precisa, do que ter 300 aqui, 200 ali, sendo que eu posso otimizar esse recurso. Segundo a secretária de Educação, a comunidade escolar pode ficar tranquila, pois muitas escolas passarão a ser em tempo integral, em conformidade ao Plano Estadual de Educação. Não há motivo de alarde, professor efetivo não vai perder de jeito nenhum aula, ele vai ser o primeiro a escolher numa outra escola, os alunos têm a distância para onde vão, então não é necessário ninguém esse alarde. Nós fechamos, mas ninguém falou que a gente construiu em 7 anos 7 escolas novas, né? Ninguém perguntou, no Estado. Então nós estamos, assim, na verdade, reordenando. E que as escolas de tempo integral estão recebendo recurso para ter refeitório, para ter sala e ambiente. Então, se fala só daquilo que não está bem. E outra coisa que eu gostaria de deixar registrado, que os nossos dados, nós somos o 5º no país, que nós só subimos no IDEB, que a evasão só diminuiu. Então, nós não estamos desmantelando a escola pública, nós estamos otimizando a escola pública brasileira. O deputado Pedro Kemp, do PT, que é presidente da Comissão de Educação da Casa de Leis, disse que o reordenamento das escolas já é o caminho definido pelo governo estadual, mas pediu mais diálogo antes das tomadas de decisões junto à categoria e aos alunos. A Secretaria de Educação apresentou as suas justificativas para o fechamento das escolas. Basicamente, a justificativa é número reduzido de alunos nas escolas, a necessidade do Estado em economizar, racionalizar os gastos. O que nós questionamos, eu particularmente coloquei para a secretária, que a forma como isso está sendo feito, né? A forma como a secretaria está colocando o fechamento dessas unidades escolares é equivocada, gera insegurança, gera ansiedade nos professores, nos pais dos alunos. Se esse processo tivesse sido melhor debatido com a comunidade escolar, talvez nós não tivéssemos tantos transtornos que nós estamos recebendo aqui na Assembleia todo dia, alunos, professores, né, querendo discutir melhor. Então, eu acho que a Secretaria de Educação precisa ter uma relação mais aberta de diálogo, de negociação com a comunidade escolar, antes de falar no fechamento da escola. Radialistas, muitos na profissão desde a criação do Estado, receberam na última semana a Comenda Antônio Tonani. Acostumados a levar notícia e entretenimento a todos os cantos do país, os radialistas foram os homenageados da noite aqui na Assembleia Legislativa. A sessão solene foi proposta pelo deputado Marçal Filho, autor da resolução que criou a Comenda Antônio Tonani. A Associação Brasileira de Rádio e Televisão divulgou uma pesquisa onde o rádio é o veículo número 1 em credibilidade para os brasileiros. Portanto, é um meio de comunicação mais do que nunca em alta. E como na Assembleia Legislativa não tinha uma premiação permanente, uma comenda que pudesse homenagear tanto os radiodifusores, os que investem no setor, quanto os profissionais de rádio, aqueles que atuam no sentido de levar o entretenimento, a emoção, a informação, resolvi apresentar essa proposta que foi aprovada pela Assembleia Legislativa. O parlamentar também aproveitou para falar sobre sua trajetória à frente dos microfones e da importância de Antônio Tonani para a comunicação do Estado. Eu já trabalhei em televisão, sou fascinado pela televisão, mas o rádio tem a magia da falta da imagem, né? O rádio é imaginação. As pessoas têm que tentar imaginar como é que é feito o rádio.
E o rádio é o único meio de comunicação que você não precisa parar para ouvir, para acompanhar. O que dominava era a amplitude modulada, rádio AM. E FM era apenas uma aposta. No entanto, o Antônio Tonani comprou essa ideia e implantou essa primeira FM Dourados, que continua lá até hoje com seus herdeiros tocando o negócio. E eu, na condição de radialista já há algum tempo, né, algumas décadas, não poderia deixar de homenagear esse setor tão importante que é o setor de prestação de serviço, que é o rádio. O presidente do Legislativo, deputado Paulo Correia, também participou da cerimônia. Ele falou sobre a valorização desse meio de comunicação como forma de reforço da presença do Legislativo na sociedade sul-mato-grossense. Aqui temos a TV Assembleia, mas nós temos aqui também a Rádio Assembleia, que é um instrumento de comunicação fantástico que nós temos aqui para que os deputados possam mostrar o trabalho que realizam para a população sul-mato-grossense. Uma das indicadas para receber a homenagem em nome do presidente da Assembleia foi a coordenadora de rádio da Casa de Leis. A jornalista Karine Cortez falou sobre as novidades que pretende trazer para esse braço da comunicação legislativa em 2020. Já estamos em quase todos os municípios de Mato Grosso do Sul e ano que vem, com certeza, fecharemos aí esse leque e estaremos em todos os municípios de Mato Grosso do Sul. Esse é o nosso objetivo e dessa forma a gente vai cada vez mais divulgar o trabalho dos deputados. Essa é a nossa missão. Pelos 40 anos da Assembleia Legislativa, defensores públicos estaduais são homenageados com a entrega do diploma de honra ao mérito legislativo. Prosseguindo com as comemorações alusivas aos 40 anos da Constituinte sul-mato-grossense, a Assembleia Legislativa homenageou desta vez a Defensoria Pública. O diploma de mérito legislativo foi entregue pelo presidente da Casa de Leis, deputado Paulo Correia, que ressaltou a importância da assistência jurídica gratuita promovida pela instituição. O defensor público é o advogado do povo, é onde a população mais carente, que não tem como custear um advogado, vai se socorrer. E o número de atendimentos é brutal, uma quantidade enorme de atendimentos, pequenas, médias e grandes ações. O defensor público presta um grande serviço. Isso foi bolado e foi criado lá atrás pelo então secretário de Justiça, hoje desembargador Cláudio Honor. Então nós estamos homenageando o governador Pedro Petrocian, em memória, e nós estamos homenageando o desembargador Cláudio Honor porque entendeu o momento do Brasil. Naquele momento a Defensoria Pública foi a primeira a ser criada no Brasil, nós saímos na frente, né? E hoje a Defensoria Pública é motivo de orgulho do Mato Grosso do Sul, é efetivamente o advogado do povo. O defensor público-geral do Estado, Fábio Rombi, discursou em nome dos 42 homenageados. Ele falou sobre as expectativas futuras para o trabalho do órgão e das contribuições que o Legislativo teve para o desenvolvimento da carreira de advogado do povo. A Defensoria Pública deve muito à Assembleia Legislativa. Para começar, a própria criação do embrião da Defensoria, que foi a assistência judiciária, se deu no ano de 1982. Ali está o início nascedouro da Defensoria Pública. Devemos à Assembleia pela Constituinte em 89, porque fomos inseridos na Constituição Estadual. Devemos à Assembleia pela nossa primeira lei complementar, a Lei Orgânica da Defensoria, em 1990, depois atualizada mais recentemente no ano de 2005. Então toda a construção legislativa da Defensoria, e foram muitos avanços nesses 37 anos, todos eles passaram pela Casa. Em troca, a Defensoria Pública já tem feito muito e fará mais ainda em prol da sociedade como retribuição. Hoje nós divulgamos o nosso relatório de atendimento neste ano de 2019. Atendemos no estado 354.139 pessoas, o que é um atendimento muito significativo. Crescemos 8,37% em relação ao ano 2018, quando atendemos 326 mil pessoas. Então estamos devolvendo todo o apoio que a Assembleia nos deu, trabalhando para o povo de Mato Grosso do Sul. A Defensoria Pública já possui membros aposentados. É o caso de Auristela Vidal e José Cedeval de Larissa, que presidiu a associação de classe por 2 vezes. Eles falaram sobre os diferenciais que a profissão oferece. Gratificante você defender o menos favorecido pela sorte.
diferente da acusação e diferente do julgamento. A defesa é mais satisfatória, traz mais alegria para a gente. Para nós é uma felicidade ímpar saber que somos reconhecidos, depois de tantos anos de trabalho, pela Assembleia Legislativa, que nós galgamos aqui essas escadas, conversando com os deputados, pedindo para ajudar na nossa lei várias vezes, tivemos sempre as portas abertas e agora ter reconhecido o valor desse trabalho é muito importante. Isso é o que também pensam os defensores Francisco Bariani e Marcos Perassolo, que exerce a corregedoria da instituição. Para eles, as diversas áreas do direito em que a defensoria atua tornam a defesa dos mais necessitados ainda mais atrativa. A defensoria pública, respeitando as outras carreiras jurídicas, é a carreira mais vibrante, que tem mais adrenalina. É uma carreira que de um leque assim, a abertura é muito gostosa. Então é muito gratificante ser defensor público. A defensoria pública, ela realmente atende uma gama ampla da população do nosso estado e em todas as áreas possíveis. Nós atendemos a área de família, a área de saúde e também as demandas na área civil residual, as demandas na área criminal. Enfim, a defensoria pública é onde eu me sinto bem, me sinto à vontade e a carreira não poderia ter escolhido outra melhor. E a grande vantagem para mim é que eu posso fazer o que eu gosto sem ter que cobrar nada por isso. Eu atendo a pessoa e já sou remunerado por isso e posso fazer o meu trabalho da melhor forma possível também. Profissão reconhecida há 50 anos pelo Estado brasileiro, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais que atuam no Estado recebem homenagem da Assembleia Legislativa. Para homenagear os profissionais que trabalham reabilitando vidas, a Assembleia Legislativa realizou sessão solene em comemoração aos 50 anos da regulamentação das profissões de fisioterapia e terapia ocupacional. De acordo com os registros históricos, foi no dia 13 de outubro de 1969 que um decreto-lei regulamentou as atividades desses profissionais no país. Em Mato Grosso do Sul, a história começou há 11 anos com a criação do Conselho Regional e hoje são mais de 3.300 profissionais atuando em prol de uma sociedade com mais qualidade de vida. Nós temos muitos motivos para comemorar esses 50 anos, né? Não é qualquer profissão ou quaisquer profissões que conseguem em 50 anos evoluir como a fisioterapia e a terapia ocupacional evoluíram. Nós conseguimos avançar cientificamente. A produção científica dos fisioterapeutas, por exemplo, é muito grande e representativa no mundo inteiro. Nós estamos inseridos em diferentes níveis de atenção à saúde, tanto na atenção básica, né, prevenindo doenças, promovendo saúde, até em situações de urgência e emergência. E os desafios são vários, né? Nós temos, por exemplo, uma briga muito grande, embora não seja da alçada do Conselho, contra a formação à distância na fisioterapia e na terapia ocupacional. Nós também estamos extremamente preocupados com uma nova portaria 2979 do Ministério da Saúde, que muda o financiamento da atenção básica, excluindo, né, ou pelo menos nós não vimos na portaria o NASF incluído. E, além de tudo isso, a inserção dos profissionais, maior visibilidade profissional. Nós queremos trazer para o Mato Grosso do Sul um curso de graduação em terapia ocupacional, para a gente alavancar o fazer da terapia ocupacional, né, estimular a produção científica no nosso estado. Então, são diversos desafios que nós temos aí ao longo de mais 50 anos. O fisioterapeuta é o profissional da área da saúde responsável por devolver a funcionalidade da pessoa, permitindo que ela viva com mais qualidade cada movimento, seja na infância, na vida adulta ou durante o envelhecimento. Assim é o dia a dia do fisioterapeuta Daniel Martins, que há 18 anos exerce a profissão no Hospital Universitário de Campo Grande e também em uma universidade da capital. Sendo homenageado, nos faz aí repensar e refletir, né, sobre esse caminho, esse trajeto nosso ao longo dos anos como docente na área de fisioterapia,
como profissional na área assistencial hospitalar, né? E é uma honra receber essa homenagem. Já o terapeuta ocupacional planeja e gerencia a atenção, assistência e o cuidado às pessoas que possuem dificuldade no seu fazer cotidiano e na participação ativa na vida em sociedade. O terapeuta ocupacional Adão Santos Moreira nos contou a rotina dele em construir órteses, que são dispositivos que ajudam as pessoas a melhorar sua mobilidade. No nosso país agora eles passaram a conhecer a terapia ocupacional e eu, no meu caso, eu passei a me dedicar muito na parte de órteses, que é pacientes neurológicos graves, bebezinhos com doenças congênitas, né, aqueles bebezinhos pequenininhos que já nasce tudo com sequela, com possíveis sequelas, a gente vai criando dispositivos, eu faço muitos tipos de órteses, então, e cada caso é um caso, eu falo, né? Além das órteses naturais, das órteses que a gente tem no dia a dia, a gente cria dispositivo, adaptações, tudo que for preciso e necessário para, eu falo assim, primeiro pensando na funcionalidade, para que aquele pacientinho possa ter uma vida mais funcional no futuro. É tão gratificante, é tão prazeroso estar fazendo aquilo que você ama, mas eu falo pelos pacientes, que tudo isso daí vem a reverter em benefício para os meus pacientes. Esse que é o objetivo principal de tudo, né? Eu acho que não tem nada melhor que isso. Durante a noite solene, mais de 40 profissionais foram agraciados. Um dos proponentes e coautor da resolução que criou a honraria, deputado Renato Câmara, do MDB, falou da relevância de homenagear profissionais tão importantes para o bem-estar social. É uma atividade que demonstrou ao longo desses 50 anos a sua importância, transformando vidas, salvando vidas e fazendo com que as pessoas que utilizam esses serviços de saúde possam ter uma qualidade de vida melhor. E nos seus 50 anos, a Assembleia Legislativa, então, aponta como essa resolução para homenagear aqueles que ao longo dessa história contribuíram com o seu trabalho para Mato Grosso do Sul e fizeram com o seu trabalho mudanças relevantes na vida do sul mato-grossense. Fica por aqui esta edição do Jornal Parlamentar com o resumo da semana. Estas e outras reportagens podem ser conferidas no YouTube da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, com acesso disponível por meio do QR Code que aparece agora em sua tela. Siga acompanhando aqui no canal 9 da NET a nossa programação e também as nossas mídias sociais. Até mais!